Moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los, já no patch 6, semana número 1, pessoal. O tema dessa semana é Primeira Guerra Mundial. Pessoal, mas antes da gente começar, é extremamente importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Ative as notificações. Além disso, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, eu começo a aula de hoje com uma música que está na minha cabeça. Ha, ha, hatibum, é big, 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 seu bumbum. Te dou parabéns, te dou parabéns. Não sei porquê, tá na minha cabeça e eu não consigo parar de cantar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira Guerra Mundial. É interessante que é um tema muito pouco discutido dentro dos materiais de geografia, dos conteúdos programáticos de geografia e muito mais na história. E veio no nosso patch, pessoal. Não acho algo errado, porque para a gente entender a configuração geopolítica mundial, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, que é essencial para a geografia, a gente tem que entender a Primeira Guerra, ok? Pessoal, a Primeira Guerra ocorre entre 1914 e 1918. Existem três questões importantes para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, as disputas imperialistas, pessoal. Nós podemos dizer que o Império Alemão e a Itália, elas não se sentiam satisfeitas com o neocolonialismo. Porque França e Reino Unido, ou França e Grã-Bretanha, foram muito beneficiados nesse contexto, enquanto Itália e Alemanha praticamente não foram levados em consideração. Ou seja, de 4 grandes potências, 2 se deram bem a partir do Tratado de Berlim, 2 não. Nós temos a questão do nacionalismo muito forte, por exemplo, o pangermanismo, que era um viés ideológico de expansão territorial da Alemanha. E quando nós falamos de expansão territorial do território alemão, em contrapartida, nós temos um dos vizinhos da Alemanha, um vizinho que, historicamente falando, é um grande inimigo da Alemanha, que é a França, por exemplo. Nós temos o sentimento francês de revanchismo a partir da Guerra Franco-Prussiana. E nós temos uma série de conflitos lá na região dos Balcãs, pessoal, levando em consideração o Império Austro-Húngaro, a Sérvia e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, são vários fatores ocorrendo ao mesmo tempo que fazem com que a Europa viva um grande momento de instabilidade. Dessa forma, então, as pessoas começam a se unir. Olha, você tá com treta com ele, e eu tô treta com ele. Vamos nos unir, cara. Porque se ele fizer alguma coisa com você, eu te ajudo. E se ele fizer alguma coisa comigo, você me ajuda. Fechou. Dessa forma, pessoal, inicialmente se cria a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Eu vou começar de baixo para cima, de acordo com o meu slide. Inicialmente, a Tríplice Aliança, ela leva em consideração o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Itália. Só que a Itália, bem no início da Primeira Guerra Mundial, ela desfaz de forma indireta a aliança com o Império, com a Tríplice Aliança, e se une à Tríplice Entente, que foi formada inicialmente por Rússia, França, Grã-Bretanha e Itália. Professor, os Estados Unidos, Japão, não sei o quê. Pessoal, eles entram muito mais numa parcela final da guerra, né? A gente tem os Estados Unidos, por exemplo, entrando de forma efetiva lá em 1918, 1917, né? No momento em que a Rússia, mesmo o Império Russo, meio que já estava fora da guerra, né? Numa crise muito forte, o que tem como consequência, por exemplo, a Revolução Russa, né? Então, pessoal, a gente coloca esses aqui como os principais. Só que existe uma mescla maior de países que participam. Por exemplo, o Brasil é considerado o único país da América Latina que participa da Primeira Guerra Mundial. Brasil! Foi muita grandes coisas não, mas nós enviamos uns soldados, nós enviamos alguns médicos, né? Então, tá bom. Segunda Guerra Mundial, pessoal, o Brasil
Para alguns estudiosos da área, fala, o Brasil teve um papel essencial, tanto que o termo "a cobra vai fumar" surge exatamente na Segunda Guerra Mundial, porque o símbolo da FAB, ou FEB agora, esqueci, das forças... Pessoal, das forças brasileiras que foram para a guerra, era uma cobra fumando. Então eles falavam, agora a cobra vai fumar, beleza? Pessoal, então vamos pensar agora de uma forma geral na Primeira Guerra Mundial, né, pessoal? Inicialmente, são conflitos de tentativa de ganhar territórios, de ganhar novos campos, e depois se torna um conflito muito mais, vamos dizer assim, parado. Um conflito muito mais localizado, onde se tem trincheiras, aonde se tem campos de batalha mesmo, né? Tanto que normalmente se tinha uma trincheira de um lado, uma trincheira do outro, e o meio ali era a terra de ninguém, né? Porque você poderia levar bala ali, tanto de um aliado como de um inimigo seu. Então, onde se tinham arames. É uma guerra, pessoal, bem parada. Se eu não me engano, para quem já assistiu aí o filme A Mulher Maravilha, tem uma parte, eu acho, tenho quase certeza, eu não li mais a respeito do filme, que o filme ocorre no período da Primeira Guerra Mundial. Eu acho. E tem na hora que a Mulher Maravilha chega assim na guerra, eu acho que é na Primeira Guerra Mundial, ela simplesmente consegue, né, avançar um território que já estava ali há anos, uma área, um campo de batalha que já estava ali há anos. E ela consegue, a partir dessa terra de ninguém, ela avança, leva tiro, mas o escudo dela, ela vai fazendo aqueles malabarismos e ela consegue avançar no campo de batalha. Algo que eles falavam, nossa, já tem anos que nós estamos aqui e a gente morre, chega mais gente e coisas do tipo. Então, pessoal, é interessante. Aparecem novos amparatos militares, o armamento químico, nós temos os aviões. Pessoal, o avião foi criado há 10 anos antes, praticamente, do início da Primeira Guerra Mundial. Os irmãos Wright criam um avião em 1903. Santos Dumont melhora o avião, faz um avião muito mais complexo, muito mais autônomo. Em 1906, 1914 e 1918, já foi utilizado como um aparato militar, pessoal. Além disso, nós temos tanques de guerra, navios de guerra, que são novos amparatos utilizados em guerras deste porte, pessoal. A gente diz, pessoal, que no momento em que os Estados Unidos entra na guerra, é um momento decisivo que traz a vitória para França e Reino Unido. Principalmente devido a um ataque ao navio estadunidense feito pela Alemanha, pessoal. Isso fez os Estados Unidos entrar de fato na guerra, ok? Então, pessoal, e a guerra ela termina justamente a partir do acordo armistício de Compiègne, onde Alemanha e França delimitam a paz entre as partes. Nós podemos dizer, pessoal, que o armistício de Compiègne ele está dentro, por exemplo, ele faz parte, vamos dizer assim, de forma direta ou indireta, do Tratado de Versalhes, beleza? Apesar do Acordo de Compiègne ter sido anterior. O Acordo de Compiègne surge em 1918. Se eu não estou enganado, o Tratado de Versalhes em 1919. Então, pessoal, é extremamente importante a gente entender as consequências, né? Entre as consequências, pessoal, a gente tem que os Estados Unidos demonstra o seu poder, como ele fez a diferença na guerra, e ele se consolida como uma grande potência global. Um país que já era industrializado, um país de grande contingente populacional, com um território gigante, com uma força militar muito expressiva. Pessoal, a Rússia, após perda de batalhas, de estar extremamente fragilizado, passando por uma forte crise, o Império Russo lá do Czar deixa de existir. Ocorre a Revolução Russa, que dá o início à grandiosa União Soviética, pessoal. E nós temos a assinatura do Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, pessoal, na realidade, o povo alemão fala, foi uma grande humilhação para eles. Porque a Alemanha ficou decidido que a Alemanha seria a única culpada pela guerra, que ela deveria indenizar vários países, que ela não poderia ter força militar, que ela teria que destruir armamentos. Ou seja, pessoal, a Alemanha ela ficou num contexto que seria um país que dificilmente se recuperaria após a Primeira Guerra Mundial.
O Tratado de Versalhes faz acender um sentimento de revolta, um sentimento de uma revanche a partir disso, o que possibilita, por exemplo, a ascensão do nazismo no país, que, consequentemente, nós temos ali um dos grandes precursores para o início da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A Primeira Guerra Mundial estendeu-se entre 14 e 18. Fruto das transformações que aconteciam na Europa, nas quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. Sendo assim, considera um marco extremamente importante na história da humanidade. A ponte explica os fatores que causaram a Primeira Guerra Mundial e o estupim que levou ao início desse confronto. Então, pessoal, entre os fatores... Opa, vontade de espirrar, não vou espirrar. Nós temos ali os conflitos por conta de interesses do neocolonialismo. Nós temos ali a questão do pan-germanismo. Nós temos revanche da Guerra Franco-Prussiana, conflitos na região dos Balcãs, mas nós podemos dizer, pessoal, que a grande jogada, o grande gatilho foi justamente, pessoal, o atentado de Sarajevo, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernando, foi assassinado, pessoal. A partir disso, nós temos, então, o início da Primeira Guerra Mundial. 2, 3 e 4. Vamos lá. 2. Contextualize os desmembramentos. Pessoal, esse desmembramentos a gente não consegue. Eu discuti, inclusive, aqui com... Aproveitei que minha namorada estava aqui. Eu falei, me ajuda aqui. Qual que você acha que é o sentido desses desmembramentos? Nós ficamos aqui pesquisando, olhando, a gente não conseguiu pensar em uma resposta, pessoal, para essa primeira parte. Eu mesmo fiquei bastante em dúvida o que eles queriam dizer. Se era justamente nos novos territórios que foram formados, se era a partir das consequências da guerra. Então, eu não consegui entender, pessoal, qual foi o sentido, tá? E a participação brasileira. Então eu falo, pessoal, que a gente pode dizer a fragmentação do Império Turco Otomano e do Austro-Húngaro, pessoal. Seria um desmembramento muito significativo, onde nós tivemos a formação de novos territórios. Opinião minha. Eu, de fato, se alguém tiver conseguido uma melhor interpretação dessa primeira parte da questão, comenta aí pra gente. Às vezes a gente pode chegar num pensamento em conjunto. Eu mesmo não consegui entender como assim dos desmembramentos, porque seria fragmentação. Então, eu coloco aí então a questão da fragmentação desses dois grandes impérios, pessoal. E nós podemos pensar no Brasil, pessoal. O Brasil entrou como aliado da Tríplice Entente, sendo o único país latino-americano a participar da guerra, e onde ele enviou alguns militares e também suporte médico. Então, foram as principais questões. Aí tem gente que vai colocar a questão de navio brasileiro que fez isso, o navio Paraná que foi abatido. Não, pessoal, vamos pensar na participação brasileira e não nos fatos que levaram às consequências. Não, vamos pensar como o Brasil participa. Apoio militar e, principalmente, suporte médico, ok? Cirurgiões, por exemplo, foram enviados e tudo mais. 3. Com o fim da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, em 28 de abril de 1919. Pessoal, agora sim. Se eu falei anteriormente que o... Aqui, ó. Cadê? Que o armistício de Compiègne, ele estava inserido de forma indireta no Tratado de Versalhes. Agora não. Quando a gente fala sobre a Liga das Nações, ela está ligada de forma direta ao Tratado de Versalhes, beleza? E tinha como objetivo justamente ser um fórum, pessoal, de discussão para evitar novas guerras, ou seja, determinado conflito está acontecendo. Ao invés de você entrar em guerra, vamos a partir da Liga das Nações discutir tal conflito, tal, vamos dizer assim, choque de ideias. A gente imagina que não foi tão efetivo, né? Porque em 20 anos nós tivemos uma outra guerra. Em menos de 20 anos, basicamente, vamos colocar 20 anos, a gente teve uma Segunda Guerra Mundial, beleza? E 4.
Tratado de Versalhes, assinado em 1919, considerou a Alemanha responsável pela Primeira Guerra Mundial. Nesta ocasião, a imprensa alemã taxou o tratado de injusto e o chamou de Ticatac. Descreva as cláusulas impostas à Alemanha pelo referido tratado. Pessoal, então a gente pode pensar aí. A Alemanha foi obrigada a indenizar alguns países. A Alemanha ficou impossibilitada de ter um exército acima de 100 mil soldados. A Alemanha foi obrigada a destruir armamentos. A Alemanha perdeu parte do seu território. Então, pessoal, são algumas das consequências do Tratado de Versalhes. É interessante, pessoal, que naquele momento o grande líder alemão, se não me engano, o primeiro-ministro alemão, não sei se seria essa a função, ele renuncia. Ele falou, não, eu não assino. É humilhante demais pra gente. Ele renuncia ao cargo, posterior, outros membros do governo acabam assinando, pessoal. Mas ele não quis se responsabilizar. Por isso, para vocês verem como tal tratado ele foi ruim para a Alemanha. Talvez, pessoal, se houvesse um tratado, claro que era necessário ter algumas restrições para evitar uma revanche ou algo do tipo, mas isso daí só criou um ódio a respeito em cima do povo alemão. E para finalizar aí, pessoal, atividade número 5. O fim da Primeira Guerra Mundial também marcou a reconfiguração do mapa europeu. Aponte as mudanças ocorridas. Pessoal, foram várias. Nós podemos aí colocar a redução do território alemão e vários, mas principalmente, pessoal, ali o leste e sudeste europeu houve grandes mudanças. Se nós tivemos grandes mudanças pós-Guerra Fria, nós tivemos grandes mudanças pós-Primeira Guerra Mundial também, pessoal. Primeiro, a Rússia modifica seu território e se transforma, ao invés de Rússia, em União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós temos a fragmentação do Império Otomano e do Império também Austro-Húngaro. A Alemanha perde território e nós temos a criação de novos países, novos territórios. Pessoal, muitas vezes os povos já existiam. O que aconteceu ali foi definir um novo território, como a Turquia, Hungria, Áustria, Polônia, Iugoslávia, entre outros, beleza? O próprio Oriente Médio também houve modificação, que era um território tomado, era um território comandado pelo Império Austro-Húngaro principal. Desculpa, Austro-Húngaro não, pelo Império Otomano principalmente. Então, pessoal, nós temos uma série de modificações no mapa europeu. No caso, o Oriente Médio pertence à Ásia, não cabe nessa resposta, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade de perguntar no comentário, qualquer inquietação. Não estou livre também de erros. Seria bacana. Às vezes acontece uma pessoa, isso aqui não foi. Às vezes eu posso cometer alguns equívocos. Se você percebeu algum aí, traz pra gente que a gente não tem problema nenhum de rever as questões, beleza? E existem algumas questões, como eu vi no patch anterior, que são questões de interpretação, beleza? Pessoal, eu fecho de novo com a parte da música que eu tava cantando, né? Te dou parabéns, te dou parabéns, te dou parabéns. Ha, ha, hatibum, big, 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 seu bumbum. Pessoal, forte abraço e até semana que vem. Tamo